vai para o assunto da religião. E a pessoa lhe pergunta, eu sei que você é religioso, mas de que igreja você é? Então você diz para a pessoa, eu sou adventista do sétimo dia. Ah, conhece? Ele disse, conheço, já ouvi falar. Na verdade, essa pessoa que você está conversando não é muito religiosa, não é muito ligada em religião, é uma pessoa secularizada. O negócio dele é ganhar dinheiro. Mas ele se interessa um pouco por religião, porque naturalmente o ser humano se interessa por isso. Então ele diz assim para você, esse negócio de sétimo dia, o que é isto? Você diz, é porque nós guardamos, nós observamos, como dia de repouso, o sábado, o sétimo dia. Ah, tá. E aí ele diz assim, mas tem uma tia minha, que é crente de uma igreja dessas aí, evangélica, e ela me disse que esse negócio de sábado é do Velho Testamento, eu não entendo bem isso aí, ele diz. É um negócio aí que eles dizem que é coisa de judeu, que vocês estão imitando os judeus, e que Jesus, quando veio, aboliu esta lei e tal, e sábado já não é mais isso, agora é domingo. Aí você dá um sorriso e diz para ele, não é bem assim. E você tece com ele alguns argumentos. E eu queria que você fizesse um exercício comigo hoje. Faz de conta que você não tem Bíblia aí na sua frente, tá? Use a sua cabeça. Que argumentos você usaria com uma pessoa assim? Ele não é crente, ele não é religioso, ele conhece muito pouco de Bíblia, talvez já tenha pegado a Bíblia uma vez nas mãos, e aí você vai explicar para ele por que você guarda o sábado. Então, você vai usar alguns argumentos. Vamos puxar um pouquinho a nossa cabeça? Qual o primeiro argumento que você usaria? Qual o primeiro argumento? Criação. Eu ouvi a palavra criação. Você acertou em cheio. Realmente, o primeiro argumento que eu usaria seria esse também. O sábado foi instituído por Deus quando criou este mundo. Portanto, antes de existir um único judeu, portanto, antes de Abraão existir, que foi o fundador da nação judaica, o sábado já era um dia estabelecido por Deus, o Criador, que conhecia a sua criação para que o homem descansasse e o adorasse. Muito bem. E você poderia ir além com ele. Você poderia dizer, olha, esse assunto dessa rivalidade, se é ou não é o sábado, se resolve fácil também. Por quê? Porque você encontra o sábado em toda a linha da história bíblica, desde antes do pecado até depois que o pecado terminar. E aí você vai tecer com ele uma sequência. Então, se você ler a Bíblia, você vai ver que o sábado está na criação, antes do pecado. Mas o sábado está no livro de Êxodo, depois do pecado, e na fundação do povo de Israel. O sábado está lá, está dentro dos 10 mandamentos. Mas o sábado também está numa oferta de salvação que Deus fez em Isaías 56, verso 6, para os gentios, para os pagãos, para aqueles que não tinham nada a ver com o judaísmo, mas que deviam agora adorar a Deus. E ele disse, o sábado faz parte desse pacote, 56, verso 6 de Isaías. O sábado também foi guardado por Jesus. A Bíblia diz que ele ia à igreja no sábado, segundo o seu costume. Bem, você pode dizer, e se você tomar o livro de Atos, que é a história dos apóstolos, depois da morte de Jesus, depois da ressurreição, também você vai ter o sábado ali. Atos 16, verso 3, por exemplo. O apóstolo Paulo estava numa cidade que não tinha igreja, que não tinha sinagoga, que não era uma cidade de origem judaica, e Paulo saiu para fora da cidade para ir para um campo, para um lugar agradável, para ter um lugar de oração, para falar com Deus. Paulo era um trabalhador, Paulo era um sujeito que construía tendas, e no resto do tempo pregava o evangelho, mas no sábado ele não foi fazer tendas, no sábado ele foi para onde? Num lugar para adorar a Deus. E ao mesmo tempo passaram algumas mulheres ali, e ele começou a pregar para elas, evangelizou e ganhou uma pessoa para Cristo. Então o sábado é um dia de adoração no Novo Testamento. Aí você vai para Apocalipse 1:10, o apóstolo João tem a visão do Apocalipse em que dia? No sábado. Então, sábado está em Gênesis, sábado está em Apocalipse. Sábado está no início, sábado está no final. Mas se não bastasse, Isaías diz que chegaria um tempo que nós iríamos para uma nova terra, depois da volta de Jesus. E então você diz para ele, olha meu amigo,
A Bíblia diz que no novo céu, Isaías 66, 22 e 23, nós também vamos adorar a Deus no sábado. E ele vai dizer, sabe que você tem razão? Eu nunca tinha pensado nisso. Mas sabe como é que é as coisas, né? Esse sujeito, ele não é religioso por natureza. Então, toda essa argumentação que você faz, aliás, você pode até introduzir, se você é um adventista daquele tipo, adventista raiz, não adventista Nutella, né? Porque tem adventistas Nutella. O adventista raiz mesmo, vai dizer assim para ele, tem mais uma coisa. O sábado é um sinal distintivo de Deus com quem? Com o seu povo. E você vai citar que verso da Bíblia? Ezequiel 20, 12 e 20. Um sinal entre Deus e o seu povo. E você, se é bem raiz mesmo, você ainda vai provocá-lo. Vai dizer, olha, na Bíblia tem 2 sinais. O sinal do povo de Deus e o sinal do povo da besta, do anticristo. Apocalipse 13. O sinal do povo de Deus é o sábado. Aí você vai deixar ele em suspense. Mas tem um sinal que não é do povo de Deus. Qual seria? Seria o oposto ao sábado. É? Tudo isso colocado, ele ia olhar para você e dizer assim, não, eu entendi. É interessante, seu argumento tem lógica. Né? Falando em argumentos, no final do culto, você vai receber um livrinho, alguns acho que já ganharam esse livrinho há algum tempo atrás, mas no final do culto alguém vai estar lá embaixo e vai entregar. Você pode levar 1 ou 2 para você ler, para entregar para algum amigo. É justamente argumentos contra a guarda do sábado, uma resposta bíblica. Tá? Você poderá levar para casa depois para fazer o seu trabalho missionário. Mas então, voltando à nossa história, à nossa conversa, você está com esse indivíduo e o indivíduo diz assim, não, tudo bem, eu até concordo com esse negócio, mas eu não sei se é tão útil para mim guardar um dia, como o sábado, por exemplo. Eu não podia guardar outro dia? Ou eu, de repente, não preciso guardar dia nenhum, eu descanso a hora que eu puder, a hora que eu quiser. Será que esse negócio de sábado que vocês insistem tanto, e alguns dizem que nós somos chatos por conta disso, né? Nós insistimos na questão do sábado. Será que esse negócio de sábado realmente tem alguma relevância para mim? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, aqui eu faço uma pausa. Irmãos, eu passei a minha vida trabalhando, incentivando a igreja na área de evangelização, de ministério pessoal, escola sabatina. E eu sempre ensinei que nós precisamos pensar com a cabeça não do pescador, mas com a cabeça do peixe. Quando você vai falar do Evangelho, da Bíblia para alguém, você precisa imaginar o que ele está pensando. Então, muitas vezes, nós fazemos uma pregação, muitas vezes nós fazemos alguma coisa que, na verdade, não é interessante para o nosso auditório. E na questão do sábado, eu temo que, às vezes, essa controvérsia entre sábado e domingo, que é importante, que teologicamente faz parte das nossas raízes, e que nós não podemos esquecer, muitas vezes essa controvérsia não fala para 80% das pessoas que não estão nem aí para a religião. Concorda comigo ou não concorda? Né? Sinal de Deus, sinal da besta, para mim é importante, para mim é essencial. Mas para o cara que você vai visitar lá, Johnny, lá no comércio, não tem muita importância. E isso é a maioria das pessoas, não é 2 ou 3. Como a gente falar a estas pessoas sobre um mandamento como o do sábado, mostrando a elas que esse mandamento, que observar esse dia é fundamental para a vida delas. E aqui eu lembro do texto de Jesus, Marcos 2, 28. O sábado não foi feito, né, o homem não foi feito por causa do sábado. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O que ele estava tentando dizer? Estava tentando dizer que os judeus faziam tantas coisas ao redor do sábado, que o homem vivia em função disso. E ele disse, não, é o contrário. O sábado é uma bênção para o homem. O sábado é uma alegria para o homem. O sábado deve ser um deleite para o homem, para o ser humano. Então, pegando essa veia, irmãos, eu queria que você pensasse um pouquinho hoje, quando você estiver falando com alguém, o que nós temos de argumentos bíblicos, de evidências bíblicas, que mostram a um ser humano que não é ligado nessa controvérsia religiosa, que às vezes não é nem religioso, mas que precisa entender que esse dia é importante para ele e vai beneficiá-lo, que o ser humano sempre quer ganhar,
como eu posso falar com ele? Eu selecionei 4 pontos para vocês. Por isso que o tema de hoje é o outro lado do sábado. O primeiro ponto que eu selecionei para vocês está em Êxodo capítulo 20, verso 10. E eu vou ler numa ótica diferente daquilo que nós temos lido. Êxodo 20, verso 10. Eu quero levá-la a pensar um pouquinho sobre isso aqui. Tem aqui um aspecto religioso, mas aqui também tem um aspecto social, tem um aspecto de justiça social, um aspecto trabalhista até aqui. Observe o verso 10, é dentro do mandamento do sábado. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Nós sempre lemos esse texto aqui e dizemos, olha, Deus está proibindo a gente de trabalhar no sábado. E nem os empregados da gente, aquela moça que trabalha lá em casa, deve ir trabalhar no sábado. Na minha firma eu vou fechar no sábado. Está tudo certo. É exatamente isso que o mandamento quer dizer. Mas há algo mais aqui, irmãos. Esse texto, esse mandamento, estabelece um padrão que na época que isso aqui foi escrito, não era algo comum. Um tempo de escravidão. Ele estabelece um padrão de justiça social. E ele estabelece um padrão de bom relacionamento entre capital e trabalho. Nós não estamos num mundo hoje de tantos problemas nesta área. Outro dia eu saí para fazer um exame logo cedo, e aí estava o rádio dizendo, os motoristas de ônibus de Rio Preto resolveram fazer uma greve, né, 30% deles, e criou um transtorno danado na cidade. O que eles estavam pedindo? Salários melhores, condições melhores. Essa luta entre capital e trabalho, essa busca de direitos, é uma coisa que faz parte da nossa sociedade. E o que o sábado tem a ver com isso aí, irmãos? Nesse mandamento, nós temos 2 coisas. Primeiro, Deus está dizendo que você tem direito de trabalhar. Você tem direito de ganhar dinheiro, de prover o seu sustento, porque aqui diz, 6 dias trabalharás e farás o quê? Toda a tua obra. É um direito que eu tenho. Então, ele está estabelecendo um parâmetro de justiça social. Mas ele também diz que você que é empregado, que é servo, tem o direito de parar um dia da semana. E ele aqui, no caso, estabelece o sábado. Então, o que salta aos meus olhos aqui? É que esse é um mandamento que propõe o quê? Não apenas adoração a Deus, não apenas uma controvérsia entre sábado e domingo, entre sinal de Deus e sinal da besta, mas eu retiro daqui a mensagem de que Deus está interessado no meu bem-estar, no meu trabalho, mas Deus está interessado também que eu tenha liberdade e que eu tenha direitos de descansar, de me recriar, de estar com a minha família e de estar com o meu Deus. Você entendeu isso aqui? Então, se eu falar para alguém que é secularizado, ele vai gostar disso aqui? Ele vai entender isso aqui? O sábado não é apenas um dia de crentes chatos que se reúnem num lugar chato, com uma programação chata. Não! O sábado é um princípio de justiça social que Deus estabeleceu desde a antiguidade. Bem, mas eu vou mais. Hoje as pessoas se debatem sobre dignidade, né? As pessoas querem... Ninguém suporta um bullying, ninguém suporta uma brincadeira, de tal forma que a nossa sociedade hoje é chamada a sociedade do mimimi. Você não pode nem brincar com ninguém. E hoje é muito comum o sujeito colocar no Twitter, colocar no Facebook, colocar no Instagram alguma coisa, e depois, especialmente os famosos, eles falam uma bobagem qualquer, e aí todo mundo protesta, e ele vai lá e pede desculpa. Eu não sei se isso não é de caso pensado, porque o cara quer aparecer, às vezes ele está meio no ostracismo, ele quer aparecer, então ele inventa uma coisa dessa. Eu acho que isso é uma jogada, mas existe muito isso, porque as pessoas hoje estão muito preocupadas com a sua integridade, com a sua dignidade. Eu sou um ser humano, não é? O sábado também, irmãos, com toda a Bíblia, ele fala de dignidade humana. Deus nos criou a sua imagem e o quê? E semelhança. E qual é o dia que marca esta criação? Qual é o memorial dessa criação, que lembra essa criação?
É o sábado foi feito para isso. Então, cada vez que eu guardo o sábado, eu devo pensar que eu devo honrar e respeitar o meu Criador, ao mesmo tempo que eu devo honrar e respeitar o meu irmão, o meu próximo. A cada vez que eu guardo o sábado, eu digo assim, eu não vim do protozoário, eu não vim da ameba, eu não surgi de uma explosão, de um Big Bang da vida, mas eu vim das mãos de um Deus Criador. E isso me dá honra, isso me dá dignidade, isso me dá altivez. Isto faz bem para mim. Eu não sou descendente de um macaco, com todo o respeito que temos aos macacos, que alguns macacos são mais importantes que alguns indivíduos que se chamam seres humanos. Mas Deus nos criou maiores que os macacos. Deus nos criou com dignidade, com respeito. Então o sábado me lembra disto, dessa dignidade humana. Mas vou além. O mundo de hoje fala de justiça social, fala de dignidade humana, de direitos humanos, mas o mundo de hoje fala muito de meio ambiente. De tal forma que até os governantes, às vezes, fazem uma espécie de hipocrisia, dizendo, e fazem um projeto até 2070, 2080, e o cara já pensa assim, bom, eu lá até lá vou estar morto mesmo, que se virem eles, né? Vamos eliminar os gases não sei do quê, e então cada vez você vê as coisas piorando, porque na verdade as pessoas estão mais preocupadas com o seu posto, com o seu cargo, do que com a realidade. Mas há uma realidade no mundo que você não pode negar, e eu também não posso, não importa a cor partidária que você tenha, a ideologia que você professe, há a necessidade de se cuidar da natureza. Isso é uma coisa elementar, é uma coisa básica. O ser humano destrói as fontes das águas, e agora nós estamos passando por um problema hídrico, né? Mas nós temos problemas nesta área, com água, com chuva, com vegetação, com uma porção de coisas, com clima. Será que o sábado diz alguma coisa para o meio ambiente, irmãos? É interessante que em Gênesis 2 é o capítulo que fala sobre o sábado na Bíblia. 2, 1 a 3, né? Deus descansou, abençoou, santificou. Pois nesse mesmo capítulo, nessa mesma narrativa, quando nós chegamos ao verso 15, a Bíblia diz assim que Deus colocou Adão no jardim para ele lavrar e para ele guardar o jardim, para ele administrar o jardim. O que ele estava dizendo com isso? Adão, você tem que ser um verdadeiro ecologista raiz, não esses Nutellas que tem por aí. Você tem que ser um verdadeiro ecologista. Eu estou dando toda essa criação na tua mão para que você administre isto bem, para que você preserve isso, para que você use isto com sabedoria, com parcimônia. E então, cada vez que Adão saía para fazer o seu trabalho, ele lembrava desse Deus Criador. Ele lembrava desta criação de Deus. Cada sábado que Adão estava ali no jardim, ele lembrava, esse é o dia que lembra que eu tenho um Deus Criador e que as coisas que Ele criou, eu preciso guardar, eu preciso cuidar, eu preciso preservar. O sábado dá a você uma verdadeira consciência ecológica, não das ONGs que estão por aí, politizadas, mas ele lhe dá um verdadeiro sentido. Ele diz para você que é errado você estragar a criação que Deus fez por causa do seu egoísmo. E ele diz, há um motivo maior para preservar essas coisas, que Deus criou para o bem do ser humano, e que o ser humano não deve usar, mas não deve destruir. Então, cada vez que eu guardo o sábado, eu me lembro que há um Criador, que há uma criação que foi feita em meu benefício. E eu termino com um quarto ponto, que apelaria a alguém que naturalmente não é religioso, mas que é ligado nas questões da vida, é a questão dos relacionamentos. Por mais ruim que o indivíduo seja, ele precisa ter bons relacionamentos. Seja na família, seja na sociedade, no trabalho, onde ele for, ele precisa ter bons relacionamentos. E o que o sábado me diz sobre relacionamentos? Sabe, eu li a Bíblia muitas vezes e eu não tinha prestado atenção num verso que eu queria ler para você agora. Levítico 19, verso 3. Está com a sua Bíblia aí? Esse versículo faz uma ligação entre família e sábado, entre relacionamento humano
a começar pela família, e sábado, que eu, de fato, nesses anos todos, não tinha pensado nesse versículo. Eu queria ler com você. Levítico 19, verso 3, diz assim: cada um respeitará sua mãe e o seu pai. Você quer relacionamento melhor do que o relacionamento familiar? E esse relacionamento hoje está desgraçadamente quebrado. A pandemia pressionou isso ainda um pouco mais. Quantos casais já se separaram? E quantos estão para se separar? Relacionamento entre pais e filhos. Quanto azedume tivemos ou temos de um ano para cá? Então, nós estamos falando aqui de relacionamento bom, saudável. Olha o que ele diz. Cada um respeitará sua mãe e o seu pai. E ele coloca no meio um negócio que parece que não tem nada a ver. Ele diz assim, e guardará o quê? Os meus sábados. O que tem a ver sábado com família? O que tem a ver sábado com casamento? O que tem a ver sábado com a educação dos filhos? O que tem a ver sábado com o meu relacionamento com a minha comunidade? Com os meus colegas de trabalho, meus colegas de estudo, meus vizinhos, o pessoal do meu bairro, da minha cidade? O que tem a ver isso tudo? Irmãos, o sábado tem uma dimensão não somente individual, mas coletiva, em vários aspectos. Eu vou colocar um deles só para você entender. Quando você vai para Isaías 58, você já leu esse capítulo, nós estudamos aqui uma lição de Isaías. Me impressiona que Isaías 58, Deus está dando uma dura no povo de Israel, e ele trata de dois assuntos juntos. Jejum, na primeira parte do 58, e sábado, na segunda parte. E ele então, sobre o jejum, ele diz assim, eu estou cansado do jejum de vocês. É um jejum hipócrita. Por quê? Porque vocês jejuam para ganhar méritos junto a mim e para aparecer para as pessoas. Mas, no fundo, vocês são hipócritas, porque vocês continuam explorando as pessoas, vocês continuam pagando um salário ruim para os empregados de vocês, vocês continuam escravizando, vocês continuam roubando nos negócios, vocês continuam com essa sem-vergonhice de sempre. É isso que Deus está dizendo em Isaías 58. E ele diz assim, o jejum que eu quero é o jejum que você solte as ligaduras do pobre. O jejum que eu quero é o jejum que você auxilie as viúvas, os órfãos, que você, de fato, cumpra com o mandamento do amor para com essas pessoas. Esse é o jejum que eu quero. Claro que ele não exclui o jejum de deixar de comer aí um dia, como nós fazemos. Mas ele está repreendendo, porque o jejum deles era um jejum em proveito próprio, e não para honrar a Deus, e nem para honrar o próximo. Então, irmãos, no mesmo capítulo, ele diz assim, jejum é parar de comer? Ele diz assim, mas tem um jejum que vocês também fazem que está errado. Vocês guardam o sábado, vocês param as atividades de vocês no sábado, mas é só para vocês. Vocês são egoístas. Vocês pensam só nos interesses de vocês. Vocês pensam só em aparecer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso também não vale. E aí ele introduz aquele famoso texto que nós conhecemos, né? Diz assim, se desviares o teu pé do sábado, né? Lembra disso? Né? De fazer os teus próprios negócios, os teus próprios interesses no meu santo dia. Eu vou te abençoar com a bênção do teu pai Jacó. O que Deus está propondo aqui? Que você não guarda o sábado sozinho. Que guardar o sábado, ou jejuar, ou qualquer outra prática espiritual e religiosa, tem que vir acompanhada de um envolvimento saudável com a sua comunidade, no sentido de amar, respeitar, repartir com as pessoas o que você tem num ambiente de cristianismo, num ambiente espiritual. Além disso, qual é o primeiro ambiente de relacionamento que eu, como cristão, devo ter? O Levítico 19:3 deixa isso claro. Comece a guardar o sábado aonde? Dentro da sua casa. E aí vem um aspecto, irmãos, que eu queria que vocês pensassem. Na prática, eu estou tendo um sábado participativo? E aí Jesus nos dá um exemplo também. Ele diz, além de você guardar o sábado em família, além de você, ao participar da vida da comunidade, ajudando, você também está guardando o sábado? Ele diz assim, há necessidade de vir para a igreja. Para onde é que ia Jesus no sábado? Para onde é que ia Jesus no sábado? Lucas 4,16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado, aonde? Na sinagoga. E ele não era apenas um sujeito que ia e sentava. Ele ia e participava, porque diz assim, ele levantou-se para ler, e leu o profeta Isaías.
Jesus mostrou que o sábado não é apenas um dia para ficar parado, para ficar estático. O sábado é um dia de participação, é um dia de fazer o bem. Então, se alguém está precisando de mim, se alguém precisa de uma visita, se alguém precisa de uma cesta básica, se alguém precisa de um remédio, eu posso ou não posso levar no sábado? Posso. Se alguém precisa ser levado ao médico, posso ou não posso? Posso. Esse é o sábado de Jesus. É o sábado comunitário. É o sábado onde a pessoa não diz assim, ai, que coisa maravilhosa, chegou o meu sábado, agora eu vou vagabundear à vontade. Ai, que coisa boa. E aqueles crentes que dormem o dia inteiro. Isso não é guardar sábado, isso é vagabundagem. Me perdoa a expressão. Sábado requer descanso físico, sim, descanso mental, descanso espiritual, mas sábado requer envolvimento comunitário, família, igreja e sociedade. E aí, irmãos, eu queria terminar com uma pequena história que li num livro do pastor Roger Kuhn. Ele disse que era pastor de uma igreja e um dia chegou uma querida irmã para falar com ele. E ela disse, pastor, eu preciso muito de um favor seu. Ele disse, pois não. Eu gostaria que o senhor visitasse o meu filho. Ele já é casado, ele já é formado, mas, sabe, pastor, ele teve um problema, ele traiu a esposa o abandonou, e ele está lá sozinho, está em depressão, está muito triste. E eu acho que essa é a hora do senhor falar com ele. Porque, pastor, ele era um bom menino, pastor. Ele vinha para a igreja todos os sábados comigo, ele vinha para a escola sabatina, às 9 da manhã, em ponto. Pastor, ele era uma joia de menino, mas quando chegou na adolescência, ele caiu fora da igreja. Você conhece essa história? Essa é uma história que se repete, né? Ele caiu fora da igreja, e esses anos todos ele não quer nem saber de igreja mais. Mas eu acho que agora, como ele está fragilizado, pastor, talvez seja a hora do senhor conversar com ele. E o pastor pensou, bom, isso deve ser moleza, porque eu lido com isso sempre. Vou conversar com esse sujeito e tal, e foi lá. Mas o pastor disse, eu tive uma decepção comigo mesmo, porque eu percebi que a história era mais profunda do que eu pensava. Ao conversar com aquele rapaz, a primeira coisa que ele me disse foi o seguinte, pastor, a minha mãe não sabe e meu pai não sabe, mas eu deixei a igreja adventista quando eu tinha 9 anos de idade. Claro que não deixei fisicamente, mas deixei no coração e na cabeça. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu tomei uma decisão interna. E a decisão era a seguinte, quando eu tiver idade suficiente, eu vou cair fora desse negócio. Porque eu não aguento esse negócio de igreja e de sábado na minha cabeça. Aí o pastor começou a conversar com ele, teve naturalmente outras visitas, e o pastor descobriu aquilo que nós, infelizmente, às vezes descobrimos em casos como esse. Não estou dizendo que são todos os casos, tá? Por favor, não me entenda mal. Mas há alguns casos assim, onde se implantou numa cabeça de criança uma religião errada. Uma religião legalista. Uma religião manipulativa. Uma religião pressionada. Aqui, 2 palavras são muito importantes. As 2 começam com a letra D, você não pode esquecer. Primeiro, religião como dever. Guardar o sábado como dever. Bom, em certo sentido, isso é verdade. Ou religião e guardar o sábado como deleite. O que a Bíblia nos diz sobre isto? Isaías 58 diz assim, se chamares o sábado o quê? Deleitoso. O que é uma coisa deleitosa? Quando criança eu pensava assim, é leite. Eu já pensava em creme de leite, que era mais deleitoso ainda, né? Mas não. Deleitoso é alguma coisa gostosa, agradável, que me traz felicidade, que eu entendo que é boa para mim. Muitas vezes nós passamos aos nossos filhos e os nossos meninos que o sábado é um dia difícil. Porque no sábado eu não posso jogar futebol, porque no sábado eu não posso ir ao shopping, porque no sábado eu não posso fazer isso, porque no sábado eu não posso fazer aquilo.
Será que não seria interessante a gente reverter um pouco e mostrar a eles a alegria do sábado? No sábado, nós temos a melhor comida da semana. No sábado, você usa a roupa mais bonita que eu lhe comprei. No sábado, você vai se encontrar com os seus amigos que você ama. No sábado, você vai adorar o Deus que você ama. O sábado não é uma carga, o sábado é um benefício de Deus para mim. Eu sei que é difícil fazer isto, irmãos, especialmente uma mentalidade infantil. Só que isto, com a mentalidade infantil, irmãos, e aqui eu vejo alguns de vocês com filhos nos braços, e eu lembro do meu tempo, de que meus filhos eram pequenos. Criança não aprende com filosofia, criança não aprende com coisas filosóficas, criança aprende com concretismo. Certo, professora? Criança aprende vendo você fazer. Agora, se no sábado de manhã, eu, usando toda a minha preguiça, deixo de vir para a igreja, o que é que meus filhos crescem pensando? E dali uns dias eu chego para eles assim, agora nós vamos, vocês têm que ir, e você tem que ir, e se arruma logo, moleque. O que é que eu estou passando? Religião para mim é um dever, mas não é um prazer. Religião é um dever, mas não é um deleite. O plano de Deus é que o sábado seja um dia alegre para todos nós. É claro que ele tem deveres. Ele tem, por exemplo, um horário para começar. Qual é o horário que começa o sábado? Meia-noite? 6 da manhã? 6 da tarde? A minha Bíblia diz, começa ao pôr do sol. Então nós ensinamos aos filhos a alegria de começar um sábado com uma casa arrumada, com a comida feita, com uma toalha nova na mesa, um culto curto, especial, gostoso com eles, de tal forma que eles sintam alegria por aquele dia. E não um negócio de que eu tenho que fazer isso aqui. É o espírito com que levamos as coisas, é que determina o que esses meninos e meninas vão pensar no amanhã. Ah, sim, que ações podemos praticar no sábado? Ah, você não pode jogar o seu videogame no sábado, porque isso aí é coisa secular, você pode fazer 6 dias por semana e não no 7º. Está certo isso? Está certo. Mas eu poderia dar uma opção para ele. Há joguinhos bíblicos que eu posso usar no sábado, há outras coisas que eu posso ver. Ah, não pode ligar a televisão. Hoje ninguém dá bola para isso mais, né? Os meninos hoje não estão mais na televisão, eles estão na internet, né? Assim, não pode ligar a televisão, ou não pode ficar vendo a internet indiscriminadamente no sábado. É verdade também. E tem muito adulto que peca nesse assunto. Hã? Mas eu posso dar opções. Há canais que ele pode ver, há páginas que ele pode ver, há brincadeiras que ele pode fazer, há atividades que ele pode ter. Aí você diz, mas isso é difícil, pastor. Bom, se é difícil, eu não devo ter filhos. Vou ficar na boa. Né? Tudo tem um preço, irmão. Nada é de graça. Almoço também não é de graça. Então, que ações podemos praticar no sábado? Eles me veem indo visitar uma pessoa doente, ou uma pessoa qualquer, onde eu vou falar de Jesus, onde eu vou levar alguma coisa, eles veem esse ato, não adianta eu falar para eles, eu preciso concretamente viver isto com eles, senão não vai resolver o meu problema, nem o deles. E eu vou criar uma geração de adventistas, que tem muito por aí, irmãos, tomara que nenhum de nós seja dessa turma, que eles são revoltados com essas coisas, como se isso tivesse sido pesado em cima deles. E eles, na hora que podem se libertar disso, se libertam. Estão todos errados, vão para o inferno, porque não sabem o que é religião, o que é graça, o que é Jesus numa vida, o que é guardar mandamentos com alegria, mostrando que aquilo é um prazer. Esse negócio dessa religião legalista que às vezes nós temos, e burra, porque nós não sabemos nem explicar esse negócio. Nós fazemos por um fetiche, nós fazemos por uma coisa assim, se você não fizer isto, você vai ser queimado no fogo do inferno. É verdade que você vai ser, mas antes de Deus te dar a oportunidade de você pensar, de você ler, de você agir diferentemente e passar para os filhos. Eu tenho conversado com muita gente que deixou a igreja, e uma boa parte deles o faz ignorantemente por causa destas coisas. Eles foram criados numa religião errada. Eles não têm um relacionamento com Jesus. Eles não têm alegria. Eles têm peso. Eles têm medo. E o medo, o efeito do medo não dura muito.
Passado o medo, passado o Covid, passada a pandemia, o sujeito perde o medo de morrer e ele continua na gandaia de sempre. Mas quando isso é motivado pelo amor a Deus, as coisas mudam, irmãos. E toda a Bíblia, e toda a palavra de Deus, torna-se para nós algo deleitoso e que nos protege do pecado e que um dia vai nos levar para o céu. Alguns anos atrás, nós tivemos um programa de Impacto e Esperança sobre o sábado. Você deve estar lembrado dele. E eles inventaram um hino, e no início eu até não gostei muito, depois eu comecei a gostar dessa musiquinha, que falava de que o sábado é um dia de esperança, um dia de alegria, um dia de poesia. Meu desejo é que o seu sábado seja o sábado de Jesus, que ele seja um sábado de deleite, de alegria, de realização no Senhor, e que você seja uma bênção onde você esteja. Comece em sua casa a viver as bênçãos de um dia de alegria. Amém.